Algumas pessoas me pediram para falar sobre o coronavírus e eu resolvi falar alguma coisa sobre a situação do estado do Pará, né, com os últimos dados que têm saído aí. Então, ah, aqui a gente tem uma imagem do vírus bem aqui entrando na célula humana. Essa coroa aqui dele é que vai dar o nome pro bichinho, né? E o que, que ele faz? Ele se liga nos receptores que tem na membrana das nossas células e aí ele entra e joga o material genético dele para dentro das nossas células e lá ele começa a se replicar várias vezes. Ele vai se replicando usando o maquinário da nossa célula. E aí ele pega e começa a liberar de dentro daquela célula várias cópias dele, e essas cópias vão infectando outras células e outras células e outras células. Dentro desse processo, ele acaba matando algumas células. E ele vai fazer isso mais fortemente nas células do pulmão. Mas é mais ou menos esse processo aí que ele usa para entrar nas células. Então ele vem, tem vários pontos onde ele pode entrar na gente. Ele pode entrar desde os olhos, né? Então você pega com a mãozinha suja, contaminada na verdade, é, leva nos olhos, é uma porta de entrada. Já reparou que às vezes quando tu vai espirrar, que tu tampa nariz e boca, você sente pressão aqui nos olhos? É porque tudo é ligado, ouvido também é ligado. Mas a gente passa muito a mão dentro dos olhos e aí os olhos acabam sendo uma porta de entrada. Nariz, boca, né? E nesse ponto é interessante a gente falar que tem muita gente dizendo por aí que se você tem que tomar chá quente, pelando, né? Aí o que, que vai acontecer? O vírus ele vem por aqui descendo, ele vem descendo bonitinho aqui pela tua garganta. Aí se tu pega e toma o chá fervendo naquele momento, poxa, bacana, tu aumentou a temperatura, tu matou o vírus, vamos lá, acreditando nisso daí, de boa. Aí tu matou o vírus que estava descendo, né, pela garganta. E aí depois tu foi dormir, ou tu vai passar a noite inteira tomando chá fervendo. Quando tu vais dormir, que tu parou de tomar chá fervendo, café fervendo, qualquer coisa fervendo, o que, que vai acontecer? O vírus vai continuar descendo por aqui. Então ele vai continuar descendo. Por isso que não adianta vir com esse papo furado de café, né? Tomar coisa quente, você vai queimar a sua boca, a sua garganta e não vai adiantar, porque quando tu parar de tomar, o vírus continua o processo dele, vai invadindo célula a célula e vai entrando e vai descendo. Então não adianta isso. E ele vai descer até chegar nos pulmões, que é onde ele cria maior parte dos problemas. O que é interessante da gente falar, aonde ele vive muito, por exemplo, sob aço inoxidável. Então ele vive muito ali naquela barra do ônibus, onde você pega, segura ali a mão, ele fica ali por muito tempo. Em plástico, quando tu vais fazer compra ou tu recebe compra, um delivery, qualquer coisa, se ele está vindo com um material contaminado e você mete a sua mãozinha, você acaba correndo o risco de se contaminar. E se você coloca a mão no olho, você vai se contamina também. Então isso é um problema. Olho, nariz, boca, lembrando sempre isso. Papelão, né? A gente às vezes encomenda coisas vindo de papelão. Tem aquela velha história de fazer encomenda da China, né? Para ver se vinha para cá. Mas na China, tudo que vem da China vai passar um tempão até chegar aqui e no papelão ele vive 24 horas, né? Vive um dia só. Dele chegar até aqui já morreu, já se desfez, então não tem problema. Agora são encomendas locais se tornam um problema dentro do local onde você mora, da região que você mora. Se ele vier contaminado, é pegar com todo cuidado e meter um alquinho dentro, lavar com sabão, sei lá, papelão, né? Um álcool 70 talvez resolva. Mas você não pode se contaminar com o papel. Recebeu esse negócio, você pega, recebe, lava a mão, ou já recebe de luva, que é muito mais difícil, as pessoas não têm luva, não tem esse costume também. Então recebeu qualquer caixa de fora, você pega e lava a tua mão logo na hora para você continuar e tenta desinfetar de alguma forma. Use desinfetantes também dentro de casa que você usa para limpar o chão, eles também resolvem, né, para essas coisas que você recebe. Cobre ele tem uma vida muito menor, porque cobre ele é meio que bactericida, não que seja um vírus, uma bactéria, mas ele acaba por matar o vírus.
vírus também mais rapidinho. Agora nós temos um problema aqui, que são as poeiras e ele aerosolizado, ele no ar. Né? Na poeira, se vocês já viram vários vídeos das pessoas limpando o chão, limpando a rua, lavando, fazendo descontaminação do chão. Porque você espirra, o vírus vai para o chão. E ele é muito pequenininho, ele é muito leve, o vento pode levar. Vários, então ele passa por diversos fatores que podem levar ele para o ar e para vir nos seus olhos ou coisa parecida, ponto de contaminação. Para isso, a gente tem que acreditar que, é um fato de que o vírus ele permanece também muito tempo no ar. Aqui a gente vai dar uma olhadinha num videozinho rapidinho, só num pedacinho, tá? Cerca de 10 pessoas em um local fechado, com o tamanho de uma sala de aula. Alguém tosse uma vez. E espalha cerca de 100.000 gotículas. As maiores gotículas são representadas em azul e verde. A maioria delas cai no chão em menos de 1 minuto. Mas as microgotículas, representadas em vermelho, continuam se espalhando. Esta simulação utiliza apenas microgotículas. 5 minutos depois. 10 minutos depois. 20 minutos depois. As microgotículas permanecem suspensas no ar. Então, é aí que eu acho importante a gente pensar nos lugares fechados onde a gente vai. Mesmo no ônibus, tem que abrir a janela, que você abrindo, essas gotículas elas são levadas pela circulação do ar. Então elas não ficam lá, e se ficarem, alguém espirrar, tossir, qualquer coisa, ela vai ficar pouco tempo se as janelas estiverem abertas. Então é menos chance de contaminação. Mas a gente vai ter outro fator também do supermercado. Se a gente não dá distância entre as pessoas, isso vai ficar flutuando ali. Então você tem que usar máscara para se proteger e proteger o outro. Se você pega e espirra dentro da máscara, vai sair menos vírus para fora, caso você esteja doente. E se você estiver no supermercado, se você estiver de máscara e de preferência de óculos também, o ideal seria um óculos que fechasse tudo. Mas é difícil da gente conseguir isso, né? Mas pelo menos diminui o contato desses perdigotos, dessas gotinhas que vêm caindo e te protegeria mais. Então usa máscara e dentro do possível mantenha a distância das pessoas. O vírus ele fica flutuando e isso aí é complicadíssimo. Nós temos que diminuir a aglomeração de pessoas, estar nesses lugares, e a gente sempre tem que estar com alguma coisa para lavar a mão para a gente evitar a contaminação. Então nós temos isso. E como é que o vírus atinge a população? A maior parte da população, esse aqui, azul, sei lá, eles vão ter uma situação parecida com uma gripe, né? E vão continuar bem, vão ficar em casa. São aqueles que podem ser até assintomáticos ou com sintomas leves. Apenas quase 14% vão ter uma expressão mais severa do vírus e aí vão ter que ser hospitalizados. E que vão precisar de cuidados intensivos são quase 5% dessas pessoas. Então isso é um problemão, né? Porque a gente vai ter aquela questão de diminuir a curva de crescimento da contaminação pela população porque a gente não tem leito. E 5% de uma população grande, por exemplo, como a da região metropolitana de Belém, que vai ter para 2 milhões de pessoas, é complicado, porque esses 5% é muita gente. E se for todo mundo de uma vez, não tem aonde alocar essa galera. Por isso que é complicado. E aí, como é que a gente vê o vírus? Esse gráfico aqui, ele mostra diversas outras doenças que matam mais e que matam menos. Mas no meu ponto de vista,
Isso daqui não é super trunfo, quem mata mais, quem mata menos, quem é mais poderoso, quem é menos poderoso. Eu acho que não é por aí. A nossa preocupação tem que ser com esses dois fatores aqui. A taxa de transmissão, que vai, eu vou arredondar para cima, de 2 a 4 pessoas. Cada pessoa contaminada saindo por aí, tendo contato com os outros, contamina de 2 a 4 pessoas. E isso acaba sendo muito complicado, porque cada pessoa que vai transmitindo, transmite para 3, que transmitem para 3, que transmitem para 3, que transmitem para 3, 4, 4, 4, 2, 2, 2. Então isso vai criando uma linha muito grande de contaminação e é isso que a gente tem que conter. E o outro fator importante é a taxa de mortalidade, que dentro dos dados de Wuhan, lá na China, então a gente ia de 0,7 a 3,4. Não só os dados de Wuhan, melhor dizendo. Esses dados aí é uma comparação que foi feita pelo New York Times e eles juntaram dados de vários países. Então, dependendo da ação que o país teve, ele tem uma taxa de mortalidade menor. A Alemanha estava com uma taxa de mortalidade muito baixa, enquanto a Itália, a Espanha, altíssima. Agora os Estados Unidos está com uma taxa muito alta também. Então isso vai do controle da população, de isolamento e de outras medidas que podem ser tomadas. Pela idade, a gente vai ter aqui que é muito baixa a mortalidade, praticamente nula, de 0 a 9 anos. Quando a gente pega de 10 a 39 anos, menos de para cada 100 pessoas vai morrer 0,2 pessoas, ou seja, é uma taxa de mortalidade muito baixa, mas ela existe e é este que é o problema. Se você não tiver condição nenhuma assim de doenças pré-existentes, condição quando eu digo doenças pré-existentes, ainda assim a taxa de mortalidade é quase 1%. Ainda é muito alta, e 1% vai entrar todo esse público que a gente está vendo aí. Mas a taxa até 49 anos ela é relativamente baixa, mas ainda tem 0,2% de morte. A cada 500 mortes vai uma pessoa dessa idade. A cada 500 mortes vai aí nós temos um começo aqui, começa a subir quando você tem entre 40 e 49 anos. Eu tenho acho que 46, então eu já entro aqui, já começa a subir, já tenho o dobro de chance de pessoas mais novas, isso é chance de morrer. De 50 a 59 vai para 1,3, 60 a 69, 3%, 3,6%, 70 a 79, 8%, e mais de 80 anos, quase 15% das pessoas, de cada 100 pessoas, 15 com essa idade morrem. Então é um número muito grande, é um número muito preocupante. Aí aqui está, olha aqui. Sem condição pré-existente de doença nenhuma, quase 1% das pessoas infectadas morrem. Quase 1% das pessoas infectadas morrem. E aí, quando as pessoas que têm câncer que são contaminadas, quase 6% delas vêm a óbito. Para quem tem pressão alta, 6%. Lá de idade, aqui ó, na minha idade, são 0,4% de morte, mas eu tenho pressão alta. Então o meu risco de morte é cada 100 pessoas que têm pressão alta, 6 vão morrer. E isso é o risco que a gente corre. Então a gente vai ter aqui problemas respiratórios crônicos, como asma, bronquites. Já aqui 6% também de chance. Diabetes já vai para 7%. Doenças cardiovasculares vai para 10%. Então é um número bem grande. E a situação aqui no Pará, em vários lugares já estão tendo casos, eles já estão bombando. E os principais são aqui Belém e Ananindeua. E aí a gente tem que pensar aqui. Nas primeiras semanas, que é esse quadro, o primeiro quadro aqui, nas primeiras semanas, a gente, para cada dia contaminado aqui, para cada dia que ia passando, a gente tinha 2 casos que iam aparecendo, em média, nos 15 primeiros dias, 14 primeiros dias, nas 2 primeiras semanas.
Só que nessa última semana, as pessoas não aguentaram mais ficar em casa e começaram a sair, começaram a ganhar mundo. Começaram a ir para a feira, para o supermercado, ver o peso, queriam ficar bebendo na rua. O que aconteceu? Olha para esse outro gráfico aqui embaixo. O que aconteceu é que a taxa de pessoas contaminadas aumentou para 17, quase 18 pessoas por dia. Enquanto aqui eram 2 pessoas contaminadas por dia, aqui a gente já está em 17 e olha aqui, a tendência é aumentar. Então, a gente está brincando de ficar na rua e isso é um risco muito grande, porque a taxa de contaminação de 2 a 4 pessoas, ela se reflete nisso, no número de pessoas aumentando com a doença. E aí é que está. Hoje, dia 8, nós já temos 165 pessoas mortas, se eu não me engano, e já estamos com 6 mortes. Então, se a gente não quiser que isso aumente, a gente tem que tomar cuidado. Eu fiz aqui uma estimativa usando a taxa de infecção para todo o período. Eu peguei todos os dias, desde o dia que apareceu o primeiro caso até hoje, todos os casos, e resolvi fazer uma análise de como era que estava vendo a progressão. Pegando isso tudo, a gente vem para uma taxa de contaminação já um pouquinho menor, porque a gente pegou as primeiras semanas que era muito baixa, então acaba reduzindo isso daí. Mas indo por 6,8 pessoas contaminadas para cada dia que passa para frente. Eu peguei isso e joguei na equação para 90 dias para frente. Então, seguindo essa tendência que a gente está hoje, com 90 dias para frente, a gente vai ter quase 11% da população da região metropolitana de Belém, que tem de mais de 2.500.000 pessoas, e a gente vai ter um número de 269 mil casos. Então, desses 69 mil casos de pessoas contaminadas, que são apenas 10, 11% da população, é pouca gente, né? Aliás, é uma porcentagem baixa, mas é um número muito alto de pessoas, 270 mil pessoas, né? Pegando apenas esses contaminados e seguindo a taxa de mortalidade que a gente viu lá na frente, que era entre 0,7 e 3,4, nós vamos ter algo entre 1.800, quase 1.900 mortes e 9.000 mortes. Isso vai depender, como eu falei antes, de como é que a gente vai fazer daqui para frente. Se a gente se isola, a gente consegue baixar essa mortalidade, porque a gente baixa a contaminação também, a gente vai baixar vários fatores, inclusive de manter os hospitais abertos. Então isso tudo inclui. Se a gente não faz nada, essa taxa de mortalidade vai para cima e a gente vai ficar com uma média, né, de 3,4. Hoje, dia 8, como a gente pode ver lá no cantinho ali, né, nós temos 165 casos e 6 óbitos. Se você divide um pelo outro aqui, você tem a taxa de mortalidade de 3,6, que é maior do que a média que foi feita aí pelos países. Então, é aquele momento da gente tomar muito cuidado, porque a gente está crescendo muito forte para o número de contaminados e para cada grupo de contaminados existe uma taxa de mortalidade, né? Então, fique em casa. E o meu conselho, quem me conhece sabe, vai ter gente imbecil que vai dizer que as pessoas não morrem pelo Covid, mas sim pelas doenças. O Covid vai pegar essas comorbidades e junto com elas ela vai te matar. E se você não tiver comorbidade, mesmo assim ela mata 1%. Então é muita gente, né? Vão dizer que isso é mentira, que isso é exagero. Aí você pega essa pessoa e pede para ela dar uma olhada na Itália, como é que tá? Se lembra daquela carreata, mas era de caminhões levando mortos para ser cremado em outras cidades? Será que os italianos pararam a cidade para fazer um vídeo para a Rede Globo postar para enganar a população? Será que a Espanha, será que os Estados Unidos está fazendo isso também? Então é uma questão para a gente pensar. Isso daí muito está chegando, muita mensagem idiota pelo WhatsApp. Então, se alguém chegar para você, diz para ele, larga o WhatsApp, vai ler, vai ver jornal. Ah, não quero ver o jornal daqui. Então veja o jornal internacional, dá uma olhada, trabalha, pensa e vê o que vai fazer. Mas o meu conselho é, fique em casa.
Nós temos que nos cuidar, a gente tem que se manter protegido, isolado por enquanto, tá ok? Então,